bênção sobre a vida dele. Amém? Fala para ele, esse é o dia que o Senhor fez. Por isso esse dia é uma bênção para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Dê um sorriso mesmo, você que também está em casa nos acompanhando. Amém? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bem, vamos para... Aliás, antes de eu ir para a palavra do Senhor, só enfatizar aqui algumas coisas brevemente. Bem, primeiro, no Videira News já está enfatizado que nós temos aí o nosso último evento evangelístico do ano, tá bom? Então essa é a sua última chance, eu tenho certeza que você já orou por muita gente, você que está em casa também, para que as pessoas fossem salvas, e essa é uma grande oportunidade, uma grande ocasião, amém, para você convidar essas pessoas para terem um dia com Deus, amém? Então só lembrando, os irmãos aí que são mais antigos conosco, esse evento, Um Dia com Deus, é aquele antigo impacto, nós chamávamos de impacto, mas algumas igrejas passaram a usar esse nome, Um Dia com Deus, e nós também resolvemos adotar algumas outras videiras, porque fica mais claro, na hora que a gente convida alguém, eu tenho certeza que todas as vezes que você fala com alguém, que não conhece o Senhor, mas que crê que existe um Deus criador, de todas as coisas, quando você fala para ele, olha, vamos participar de um dia com Deus, quando você fala para ele, olha, será que Deus é importante? Com certeza a pessoa vai concordar, e aí você vai falar para ela, olha, então, se Deus é importante, o que você acha de reservar um dia para ele? Só um dia. Aí com certeza a pessoa também vai concordar, fala, boa ideia, é verdade, e algum dia eu vou reservar um dia para Deus. Aí você vai falar, não, mas é o seguinte, Deus já agendou o dia com você. Aí você dá a boa notícia, agendou, Deus agendou comigo, é com você. E o dia cadê o dia? Dia 26 de novembro. E tem um endereço, já tem um lugar já, para você passar um dia com ele, amém? Então é fácil, falando um dia com Deus. Com impacto, isso é a palavra mais de crente, essa coisa do impacto, Então, um dia com Deus fica mais claro, Na verdade é como se fosse um encontro com Deus de um dia. Tá bom? Então é importante você saber disso. E por isso que eu estou enfatizando, mesmo já tendo sido falado no Videira News. E uma outra coisa que eu quero enfatizar, meus irmãos, é o seguinte, ocorreu, um dos nossos pastores, acho que foi o pastor Rafael mesmo que deu essa ideia, de nós levantarmos uma oferta simbólica, Eu digo simbólica porque é um valor pequeno, mas pelo menos para a gente participar, todo mundo participar. Uma oferta de R$10 por célula, que você tem que entregar até o seu discipulador no dia 27, que é justamente domingo que vem, não é isso? Então, você, líder de célula, pastor, mas não vou nem recolher com os irmãos, posso dar essa oferta sozinho? Pode. Mas, pastor, se eu quiser dar mais do que R$10, representando a nossa célula, porque a nossa célula representa uma célula muito próspera. Então, R$10 é pouco para a gente, hein? Dá mais, aleluia. Você pode dar mais? É claro que pode, amém? Imagina. E olha que eu estou te falando para dar, a gente vai dar essa oferta totalmente para a Videira de Goiânia, você está me entendendo? Não é para cá, não. Aí tem irmão que fica falando, pastor, para a Videira de Goiânia, nós que estamos precisando, Essa outra ideia equivocada, que faz parte dessas mentalidades, dessa ideologia prevalecente nesse mundo, infelizmente. É aquela postura, sabe, vitimista do tipo, não, eu é que preciso, meu irmão. Mas a palavra de Deus ensina justamente ao contrário. Você entender o poder da semente, e o poder da semente numa terra boa. Você está me entendendo, amém? Então, eu quero realmente que todas as nossas células participem, porque em breve será a nossa hora aqui, em nome de Jesus. Amém? Em breve a gente vai estar falando, irmãos, compramos um terreno, ou compramos um prédio, ou ganhamos também estou aberto a ganhar, amém? Porque, para quê? Tem gente que só quer comprar, eu ganho também. Quem que só quer, eu acredito que quem só quer comprar é porque é orgulhoso, sabe? Acho que tem que ser mais humilde. Já pensou? Não, um pastor amigo meu, um dos meus principais amigos, eu posso dizer, o pastor Rafael lá de Uberlândia, Minas Gerais, são uma grande igreja muito próspera, inclusive, e a igreja já é muito rica, tem muitos irmãos lá, muito bem-sucedidos, muitos empresários, e aí, um deles, aí ele está lá se organizando para comprar um terreno, todo humildezinho lá e tal, aí chegou lá um empresário e falou, pastor, mas onde é que você está querendo esse terreno? Um cara muito rico lá, Ele falou, não, mais ou menos em tal lugar. Eu falei, que tamanho que é? Ficou entrevistando ele, mais ou menos assim, tal, conversando. Eu falei, não, eu tenho um terreno. Aí o pastor perguntou, mas como assim eu tenho um terreno,
Não, é porque eu não sei, né, se quiser eu dou para a igreja, eu oferto para a igreja. Eu falei, é mesmo? Você vai ofertar para a igreja? Eu falei, é. Então ele está lá juntando dinheiro, fazendo campanha financeira, e de repente aparece o irmão e dá o terreno todo para construir. Olha que maravilha. Isso é bom, não é? Eu estou aberto para receber também doações, amém? Então, se algum irmão falar, não, pastor, ó, tu conheço uma pessoa que... E veja, bem, não vou falar sobre isso não, deixa eu parar aqui, que senão eu tenho que pregar. Veja bem, então nós vamos participar dessa bênção, amém? Então, é importante você como líder, sabe? Isso tem que ser motivo de glória para você, de você sentir honrado, né, com isso. Fala, não, a minha célula participou lá da construção do prédio, da videira lá, dos 7.000, amém? Porque tudo começou lá. Olha para cá, deixa eu só te falar algo bem rapidinho aqui, que talvez você não saiba. Talvez você não saiba, é bom que você que está em casa também ouça. Então veja bem, não sei se os irmãos sabem, mas eu acredito que a maioria não sabe, né? Talvez todos, né, não saibam, né? Todas as vezes que um evento é feito em qualquer prédio de igreja nosso, a gente faz esse evento para, além de se pagar, sobrar alguma coisa para abençoar a igreja, amém? Até porque o uso é custo, né? O uso do prédio é custo para a igreja, não tenha dúvida, sempre. Qualquer uso, né, está custando uma série de coisas. E aí todo evento que se faz, o que sobra do caixa vai para aquele prédio. Igual, por exemplo, a gente fez uma conferência em Caruaru, no ano passado, não é isso? Ah, pastor, a conferência deu lucro, sobrou algum dinheiro? Sim, graças a Deus. E cadê esse dinheiro? Está com a videira de Caruaru. Oxi, os irmãos lá que fizeram evento, a gente usou a estrutura, usou o pastor lá também, né? O pastor lá que organizou, o pastor Alfran, um senhor de 75 anos, se eu não me engano, e que tem a energia de um adolescente, sabe? Então você precisa de ver, cheio do Espírito Santo, né? O pastor Alfran é uma benção. Eu fico falando para ele, pastor Alfran, o senhor é o meu alvo, sabe? Eu fico olhando lá no final, eu falei, se Jesus não voltar antes de eu chegar na idade do senhor, eu quero chegar igual ao senhor. Se eu chegar igual ao senhor, eu estou assim, muito realizado. Porque, irmãos, precisa de ver, ele é cheio de energia, é sério. Há pouco tempo atrás, até conversei com ele, falou, ó, pastor Alfran, né, se o senhor perceber a idade avançada e tudo, irmãos, ele quase me repreendeu. Poxa, pastor, que é isso? Eu estou inteiro aqui, tem muitos anos pela frente ainda aqui. Falei, amém, então tá bom. 75 anos, você está entendendo? Eu estou até na dúvida se não é 76, né? Mas menos 75 não é de jeito nenhum. Você vê. E aí, irmãos, então a gente teve o evento lá. Aí o lucro, né, o que sobra, né, do evento, né, graças a Deus sobrou dessa vez. A gente já fez alguns poucos eventos que teve, né, déficit, mas não é o normal, graças a Deus. E aí ficou lá para a videira de Caruaru. A gente vai fazer uma conferência no ano que vem aqui na videira de Recife, né, no meio do ano que vem. Então a gente fica fazendo um ano em Caruaru, outro ano em Recife. E aí essa conferência aqui em Recife, né, sobrando algum dinheiro do evento e vai sobrar em nome de Jesus, alguém diga amém? Para onde você acha que vai? Para a videira de Recife, entendeu? Então, e assim acontece em todo lugar, né? Quando a gente faz capacitação de pastores aqui também, que a gente faz 2 vezes no ano, né? Geralmente sobra alguma coisa também, aí fica para a videira Recife, porque está usando o prédio, ok? Isso é justo, amém, irmãos? Amém, não é? Só que deixa eu te falar algo sobre a videira de Goiânia. Sobre a videira de Goiânia. A videira de Goiânia, ao longo desses mais de 20 anos, faz conferência lá todos os anos, sempre no primeiro final de semana do mês de dezembro, e sempre sobra algum dinheiro. Sabe para onde que vai o dinheiro da conferência? E lembre-se que é uma conferência mega, né? Uma conferência assim, para mais de 4.000 pessoas. E dessa vez vai dar para 7.000, né? Sabe para onde que vai o dinheiro que sobra da conferência? Sempre vai para a nossa associação de igrejas, para a Vinha, né? Que é justamente essa associação, né, que dá suporte para igrejas, ajuda as igrejas no momento inicial, né, das igrejas, e também socorre pastores em momentos emergenciais, né, dá suporte tanto para pastores quanto para as igrejas, né, a Vinha. Então, essa associação, que na verdade sustenta dezenas de igrejas, pode-se dizer, especialmente fora do Brasil, né, nós estamos hoje em cerca de 35 países, né, só para os irmãos terem ideia, com uma igreja que não tem nem 30 anos, né, lembre-se disso, nós somos uma igreja muito nova. Então, tudo isso sempre vai para a Vinha. A videira de Goiânia nunca recebeu R$1 sequer de conferência lá.
Então veja, eu estou falando isso para você só para você perceber, né, essa postura generosa que o pastor Luísio tem, que os irmãos da Videira de Goiânia têm, e por isso que nós temos que aproveitar para participar, para semear numa terra tão boa como essa. Amém? Porque, de fato, os irmãos da Videira de Goiânia têm certeza que eles têm clareza disso, né? Que melhor é dar do que receber. Alguém pode dizer amém? Então, eles sempre têm dado, sempre têm dado. Não sei se os irmãos sabem, talvez os irmãos mais antigos sabem, mas há muitos anos atrás, né? Muitos anos, o quê? Uns mais de 12 anos, né? 14 anos atrás, eu me tornei o tesoureiro dessa associação de igrejas. E era tudo concentrado em Goiás. Hoje essa associação de igrejas está descentralizada. Então tem um escritório em São Paulo, que é uma igreja muito grande também, onde tem as maiores igrejas, tem um escritório, né? Nós estamos ligados ao escritório lá central, lá de Goiás mesmo. E o que acontece? Que administra, né, as ofertas das igrejas também. Porque tudo que você oferta aqui, né, uma parte vai para a vinha. Amém? A gente dá, né, o dízimo, né? A gente procura dar até mais, né, para não ficar limitado ao dízimo. Mas enfim, irmãos, eu fui tesoureiro da vinha durante 2 anos, lá em Goiás. E a vinha era uma coisa só, estava totalmente centralizada naquela época. E claro que a igreja que mais contribuía era a Videira de Goiânia. Eu me lembro que numa das primeiras vezes o pastor Luiz pediu para fazer um relatório das igrejas, quem estava dando dízimo, né, e tal, para ter uma noção dos valores, né? E aí eu fui fazer o relatório correspondente à oferta mensal de Goiânia, da Videira de Goiânia. Irmãos, sabe qual que é a porcentagem que eu cheguei no cálculo que eu fiz? Tá bom? Eu que fiz esse cálculo. Né? Não é coisa que eu ouvi falar, que alguém me contou. Eu fiz, eu era o tesoureiro. E eu tinha acesso à tesouraria da igreja geral, sabia a arrecadação da igreja e controlava a tesouraria da associação das igrejas. Sabe quantos por cento que a Videira de Goiânia dava em média na época que eu era tesoureiro lá da vinha? Não dava 10%. A Videira de Goiânia dava 20%. Entendeu? Então, a Videira de Goiânia não era dizimista, era vintimista, vamos assim dizer. Se é que existe essa palavra. Dava 20%. 20%. Entende? Então, veja, meus irmãos, se você, sabe, quer prosperar, quer avançar, quer crescer em qualquer área da sua vida, abençoe aquele que já está nesse caminho. Amém? Abençoe, semeie. Então, pastor, então eu não vou ajudar os pobres? Não, claro que não. Você tem que querer prosperar para você ter para você, para ajudar os pobres e continuar semeando em lugar que você sabe que vai fazer você colher. Amém? É claro que a igreja do Senhor, e nós como igreja aqui em Recife, somos um excelente terreno para você semear, não tenha dúvida. Mas, meu irmão, nós precisamos de honrar aqueles que vieram antes de nós. Amém? Então, é algo muito simples. Então, todas as nossas células vão contribuir. E vão mesmo. Amém? Né? Porque não é possível que tenha alguma célula nossa que não consiga, né? Esse valor com certeza vai conseguir, mas eu vou ser bem zeloso nessa questão para toda célula nossa participar, porque nós temos que ser parte disso em nome de Jesus. Amém? Olha, última coisa, talvez você não saiba, né? Mas a igreja começou em Jerusalém. Amém? Começou em Jerusalém. E é para lá que o Senhor, né, virá também, para reinar e governar nessa terra. E eu vou falar sobre isso agora de manhã. Mas teve um momento, quando o apóstolo Paulo foi levantado no ministério, a região da Judéia passou por um momento de pobreza muito grande. Muita gente passando necessidade. E isso, obviamente, afetou a igreja, né? Porque acaba que a igreja acaba sendo influenciada em alguma medida, né? Às vezes, né, pela região onde ela está ali instalada e tudo, pode acabar sofrendo uma parte dessas consequências. E foi o caso da igreja de Jerusalém. E os irmãos começaram a passar muita necessidade. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? E eu te pergunto, o apóstolo Paulo veio na mesma época, ele foi levantado por Deus na mesma época que Pedro, ou ele veio depois? Como que o nascido fora de tempo, né? Ele veio depois. E participou, inclusive, né, do assassinato do primeiro mártir, né, que foi Estevão. Esse é Paulo, mas converteu, teve a experiência do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo fez nessa época que tinha uma necessidade lá em Jerusalém? Paulo fez o que os teólogos dizem, né? E na Bíblia também tem esses subtítulos que foram incluídos depois, que colocam dessa forma também. Paulo fez a chamada grande coleta. O que Paulo fez? Paulo, ele foi em todas as igrejas que ele plantou, que ele tinha influência, e começou a levantar oferta para levar para os irmãos de Jerusalém. Porque tinha uma necessidade lá. E eu te digo mais, meus irmãos, você pode estar falando, pastor, então a videira está fazendo esse prédio lá em
Goiânia para 7 mil. Então está tudo tranquilo lá, é porque a igreja tem muito dinheiro mesmo. Meus irmãos, vou te falar na presença de Deus. O pastor Aloísio, ele deu um passo além da condição normal da igreja, entendeu? Então, a igreja ela não tem todo esse dinheiro, você está me entendendo? Não tem, não tem. Então, eu não posso negar para você, né, que o pastor Aloísio tem vivido um tempo de aflição financeira lá também. E, meus irmãos, essa é a melhor oportunidade para a gente fazer como Paulo fez. Né, a gente veio depois. Né, se Jerusalém está passando algumas dificuldades, nós vamos participar, nós vamos ser parte da facilidade. Amém? Alguém pode dizer amém? É verdade. Então, ora pelo pastor Luiz, viu, irmãos? Não é fácil passar por esses momentos, não. Eu não passo exatamente por esses mesmo, mas na minha medida já é uma angústia. Imagina na dele. Né? Eu fico com angústia aqui, às vezes, de algumas dezenas de milhares. Ele está agora com angústia de dezenas de milhões de reais, eu quero te dizer. Milhões, dezenas de milhões. Está entendendo? Então, vamos participar, amém? E ora pelo pastor Luiz, eu repito, ajuda o pastor Luiz, amém? E oração e com a sua oferta também, amém? E sim, só para você saber também, a nossa igreja, né, acredito que essa semana a gente vai concluir isso, nós vamos ter uma cadeira nossa também lá, Videira Recife, lá nos representando, amém? Então, quando você for lá em Goiânia, você procura entre as 7 mil cadeiras que tem lá, tá olhando uma por uma, e aí você vai e descobre. E provavelmente vai estar mais lá no fundo, né? Que são as cadeiras, né, mais baratas, né? Porque tem valores, né? Mas é R$600, eu quero te dizer. Vai ter uma também da Vinha Pernambuco, que eu vou... Era para eu ter mandado a mensagem para os pastores no final de semana, eu não mandei. Mas vou mandar ainda. Alguém me lembra aí, pastor Rafael, por favor. E aí, nós vamos levantar também uma oferta, né, entre as igrejas para ter também uma cadeira lá Vinha Pernambuco. Né? E também eu digo para os irmãos que eu vou dar... Eu não dei ainda a minha, mas essa semana eu vou dar. Estava só esperando, né, resolver alguns cartões aí, limite, essas coisas assim, paga isso, paga aquilo outro. Falou, não, espera um pouquinho, não, na próxima fatura dá e tal, sabe? Não sei se você passa por isso, mas eu passo. Mas, enfim. E vai ter uma cadeira também lá, Família Coelho, aleluia. Amém, irmãos? Então, de tal maneira que pelo menos 3 cadeiras a gente vai dar. Pastor, eu posso dar uma? É claro, oxi, é o quê, rapaz? Que dúvida é essa? Você que está em casa também pode dar. Pastor, nunca pisei na videira, estou assistindo esse vídeo, alguém mandou para mim, quero dar uma cadeira, dê a cadeira. Qual que é o site da cadeira? Tem um site, não tem? É Arena Buena? Só isso mesmo, né? Coloca a Arena Buena na internet, e aí você vai dar lá a sua cadeira, e você pode colocar o seu nome na cadeira, né? Tem essa opção. Se você não quiser colocar nada, né? Coloca nada, né? Não coloca, amém? Pastor, eu quero dar, não quero ter o meu nome. Olha, você é livre, amém? Mas pode ter um nome também, não tem problema não, tá bom? Vamos para a palavra agora. Glória a Deus. Dito isso, vamos lá. Vamos para 2 Pedro, capítulo 3, no verso 7. 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Está escrito, aliás, 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Está escrito, ora... Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor... Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Vamos orar por um instante. Você que está em casa também, avise aí para as pessoas que estão próximas a você. Peça para que elas possam fazer silêncio e ter atenção a esse momento da palavra do Senhor. Vamos orar? Amém? Por um instante, Pai. No nome de Jesus, nós evocamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez nesse lugar. Pedimos, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa trazer clareza de entendimento aos nossos corações a respeito da Tua palavra, que é perfeita, que é poderosa, que nos transforma, Tua palavra que nos prepara, que nos ensina, que nos esclarece. Ó Pai, a Tua palavra que antecipa todas as coisas, ó Deus, que estão acontecendo nesse tempo do fim, nesses últimos dias. Por isso, ó Pai, prepara-nos como noiva
apaixonada em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero compartilhar com os irmãos sobre aquilo, né, que nós costumamos chamar de o ano milenar. O ano milenar. Amém? Então, isso, né, como já fica subentendido, você conhece um pouco mais da palavra de Deus, isso tem a ver, né, com os últimos dias, com os últimos tempos. E quando eu falo de ano milenar, né, porque parece algo contraditório, né, é porque estou falando justamente dessa maneira que Deus conta os tempos. Existe uma forma, né, do Senhor contar os tempos, que não é exatamente a mesma forma, ou na mesma sequência que nós costumamos perceber. E outra coisa, né, foi Deus quem criou o tempo, tá bom? Então, o tempo é criação divina também, amém? Então, Ele pode fazer como quiser em relação a esse próprio tempo. Então, a palavra de Deus, né, pela perfeição da palavra, por ser palavra de Deus, amém, meus irmãos? Ela é perfeita. E não existe nada, né, como um nome, um número insignificante. Tudo está na palavra de Deus por um propósito. Amém? O Senhor quer falar com você. Por isso que a palavra de Deus é sempre viva, sempre rica. Todas as vezes que você medita, debruça sobre a palavra, sabe, tem algo novo. Não é um livro comum, não é um livro de homens dessa terra. É um livro do céu, é um livro do Senhor. Amém? Então, se nós cremos que as Escrituras são inspiradas pelo Senhor, nós temos que crer também que tudo nela é perfeito, está lá por um propósito. Então, nós queremos mostrar para os irmãos aqui alguns eventos bíblicos, né, são vários eventos, mas não sei se eu vou conseguir falar todos, mas que podem trazer um sentido profético, né, que nos passa despercebido quando nós lemos corriqueiramente a palavra de Deus. Amém? Então, todos nós, né, certamente conhecemos a interpretação do dia milenar na Bíblia, né? Então, segundo essa interpretação, um dia é como 1000 anos, como o apóstolo Pedro falou aí no verso 8, né? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia, né? A segunda informação é, na verdade, o Senhor falando da nossa percepção da igreja. Mas a percepção do Senhor é essa. Um dia é como 1000 anos. Amém? Então, Pedro disse que um dia para Deus é como 1000 anos, como um dia, né? Ele estava fazendo essa referência enquanto falava justamente da volta do Senhor, quando parecia que estava demorando a volta do Senhor. E tem uma coisa interessante, volta no verso 7 aí, por favor, que, na verdade, nem está exatamente no esboço aqui esse texto, mas é importante você saber disso, né? Até por causa das expectativas equivocadas que as pessoas têm em relação a essa terra, em relação a esse mundo, em relação ao Brasil, em relação a tantas coisas. Então, o que Pedro está dizendo aqui a respeito do final dos tempos? Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido o quê? Entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, enquanto existe, né, todo um grupo de pessoas preocupado com a terra, né, igual uma conversa recorrente, né, ainda mais agora que o mundo está chegando ou já chegou a 8 bilhões de habitantes? Chegando ou chegou? Chegou já, né? Oi? Foi dia 15? Pois é, passou a fé, sabe até o dia exato aqui, isso aqui é profeta, né? Então chegou dia 15. Dia 15 agora, viu, gente? Tem poucos dias. Chegou a 8 bilhões de habitantes. Aí tem uma conversa, né, falando, a terra está muito cheia, tem muita gente, isso traz problemas. E aí fica toda essa visão desequilibrada. Irmãos, e com coisa que a terra está muito cheia. Basta você pegar um pouquinho de estrada, você vê o tanto de terreno vazio. Terra cheia, irmão, mas cabe mais de 80 bilhões nesse planeta aqui, não tenho dúvida nenhuma. Entendeu? Então, não faz sentido algum. Outro dia, inclusive, eu estava vendo um matemático, um cara muito interessante. Eu só não vou falar o nome dele aqui, porque ele não é crente. Aí ele fala umas bobagens de vez em quando. Aí imagina o pastor recomendando você ver um cara desse, né? Mas ele é matemático, né? E ele fazendo um cálculo de proporção territorial em relação ao número de habitantes. E, meus irmãos, ele chegou ao cálculo, se eu não me engano, a cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, é uma cidade grande, lá de Minas Gerais, do interior. Ela tem um território razoavelmente extenso para uma cidade. Mas ele falando que, se você pegar, olha a comparação que ele faz, o sujeito é uma figura mesmo, né? Ele falou, olha, se você pegar
a distância que uma pessoa tem para outra numa festa muito cheia, tipo uma rave, né? Tipo uma boate, alguma coisa assim. Então, aí ele faz o cálculo lá, quantas pessoas cabem por metro quadrado. Aí ele pega essa mesma proporção, né, que é uma proporção da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, que fala do limite por metro quadrado, é uma proporção oficial, né? E coloca em relação a todos os habitantes do planeta. Meus irmãos, ele chegou ao cálculo seguinte, que no final das contas, se fosse para juntar toda a população da Terra, os 8 bilhões de habitantes, como se fosse uma boate, uma festa rave, caberia dentro de Governador Valadares. Você está me entendendo? Numa cidade, não é num estado, numa cidade. Está entendendo? Então, cuidado com o que você vê na internet, cuidado com o que as pessoas falam, não, a terra está cheia, por isso que estamos sofrendo, e agora? E aí fica esse excesso, né, de preocupação, mas deixa eu te falar uma coisa que eu sei que parece desanimador, especialmente para um grupo de irmãos também, que tem um grupo de irmãos de igrejas, né, que eles querem restaurar essa terra, né, querem fazer dessa terra um lugar do governo do justo, né, um lugar do governo do homem bom, né, não bomba, homem bom, né, e aí, o que acontece? Porque ele está querendo restaurar a terra precisa ser preservada, mas o que a Bíblia está dizendo? Que a terra está sendo o quê? Entesourada para o fogo. Essa terra que você vê, que é bonita, que é boa, que é bela, que você quer preservar, a palavra de Deus, isso aqui é tão forte que parece um texto do Antigo Testamento, parece ou não parece? Mas não é não, irmãos, é do Novo Testamento, lembra disso? 2 Pedro, amém? O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo e da graça do Senhor, disse isso, que essa terra está sendo entesourada para o fogo, entende? Há um juízo a caminho dessa terra, entesourada para o fogo, e isso vai atingir toda a terra, né? Por isso que a Bíblia fala no final de novos céus e nova terra, porque vai ter que ter novo mesmo, porque vai acabar tudo, entende? E Deus está nesse negócio, eu quero dizer para você, e Deus está nesse negócio, né? Por isso que Pedro vai concluir dizendo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, né? Por que dia do juízo e destruição dos homens ímpios? Porque é o seguinte, meu irmão, você agora é filho, você não é mais homem ímpio, não existe juízo sobre você. Sabia disso? Não existe juízo sobre você. Não tenha dúvida. O Senhor sempre preserva os seus. Eu não sei se você já ouviu falar de um historiador chamado Flávio Josefo, né? Um historiador judeu, um dos mais importantes aí para nos trazer referências, né, entendimento. Os judeus respeitam muito ele, porque ele era judeu, né? Sobre o que aconteceu naquele período contemporâneo ao Senhor Jesus Cristo, né? Então ele foi testemunha ocular das coisas, né? Então ele é um judeu que afirma coisas extraordinárias sobre Jesus, né? Então, Flávio Josefo. E aí o Flávio Josefo, ele diz que quando Jerusalém foi invadida e tomada, né, pelo Império Romano, meus irmãos, e veja, tudo isso, profeticamente na palavra de Deus, era algo que estava para acontecer. E foi um tipo de juízo sobre Israel, sobre Jerusalém. Mas sabe o que o Flávio Josefo, ele testemunhou e escreveu, né? Ele falou o seguinte, que nessa época, quando teve essa invasão, e muita gente morreu, e foi uma guerra lá em Israel, porque o Império Romano tomando à força, é claro, né, o território, meus irmãos, nem um crente morreu ou foi ferido naquela ocasião, porque tinha crente lá, entendeu? Nenhum foi, entende? Então ele coloca isso, né, nos seus registros históricos como um destaque assim, impressionante. Fala, gente, coisa curiosa, esse povo, né, que confessa o Senhor Jesus Cristo, nenhum sofreu, né, a consequência dessa invasão violenta, agressiva, ou seja, um juízo que já estava profetizado, amém? Desde os profetas, né, da antiga aliança, aconteceu, mas não tocou nos filhos de Deus, amém? Por isso que o dia do juízo é para a destruição dos homens ímpios, amém? Não existe mais juízo sobre você. Por quê? Porque Jesus tomou sobre si o juízo que deveria cair sobre todos nós, amém? E ele tomou de uma vez por todas. Veja, mas vamos lá, voltando a essa questão, né, da perspectiva do Senhor, né, e voltando aí ao verso 8, né, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aí depois no verso 9 também diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, amém?
Deus tem paciência. Paciência tanto para o seu povo estar preparado para a volta dele, e paciência também para aqueles que não foram salvos, para que sejam salvos. Então a postura nossa, né, é de estar assim, realmente no final dos tempos, nos últimos dias, não tenha dúvida. Mas se essa interpretação, né, especialmente o verso 8, está correta, então nós temos que interpretar também de maneira profética certos eventos da palavra de Deus. Então, agora, só para fazer um breve cálculo aqui com você ter uma noção das coisas, né? Daqui a pouco a gente volta nesse cálculo, mas só para você entender essa questão de proporção dos dias, né? Então, se para o Senhor, né, um dia é como 1000 anos, qual que foi o primeiro dia? Então, os grandes estudiosos da Bíblia, da Palavra de Deus, isso há séculos, não é coisa nossa, é coisa antiga, e nessa questão existe uma unanimidade muito grande dos grandes estudiosos da Bíblia. Eles fazem essa contagem profética, né, tendo como ponto de partida, basicamente 2. Quantos pontos de partida, irmãos? 2. Então, a questão é, a grande dúvida que eles têm é se o ponto de partida é o ano 1, porque qual que é o ano 1 da nossa era, da chamada era cristã historicamente? Foi quando o Senhor Jesus nasceu. Amém? Então esse é o ano 1, tá bom? É quando o Senhor Jesus nasceu. Agora, qual que é a segunda perspectiva, né, ou maneira que muitos estudiosos têm observado, e isso tem sido enfatizado especialmente nas últimas décadas, eu quero dizer para você, que é uma outra perspectiva. É o seguinte, não, esse ano milenar, vamos assim dizer, né, ou esse dia, né, também poderia ser chamado de dia milenar, né, mas esse tempo, ele seria definido a partir da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que aconteceu, né, no ano 34. Aí você pode falar, pastor, mas isso está certo? Pois é. Então, existe uma confusão de cálculos aí sobre essas datas, sobre esses anos. E aí o que muitos historiadores, né, e eu estou falando de historiadores cristãos, afirmam, é que, na verdade, o Senhor Jesus morreu no ano 30. Ou seja, ele morreu antes dessa data comumente divulgada. Então, seria no ano 30. Ok? Então, a questão é, esses dias, né, ou esse tempo, né, nós contamos tendo o nascimento de Cristo como ponto de partida ou a morte e ressurreição de Cristo como ponto de partida. Se for do nascimento de Cristo, do ano 1 até o ano 1000, nós temos um dia. Ok? Do ano 1 até o ano 1000, um dia. Qual que seria o segundo dia, pastor? Do ano 1001 até o ano... Até qual ano? 2000. Amém? Esse é o segundo dia. Em qual ano nós estamos mesmo? 2022. Então, baseado nessa contagem, nós já entramos no terceiro dia? Sim ou não? Sim, não é? Então, primeiro ano, do ano 1 até o ano 1000. Segundo ano, ou segundo dia, né? Estou falando ano é dia. Segundo dia, do ano 1001 até o 2000. Então, o terceiro dia começaria a partir de qual ano? 2001. E o que eu quero mostrar para você aqui na palavra de Deus é justamente essa questão profética ao redor do terceiro dia. Porque o que é o terceiro dia na palavra de Deus? É o dia do quê? Da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só que o terceiro dia não é o dia apenas da ressurreição do Senhor Jesus. O terceiro dia também é a ressurreição de uma outra pessoa. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala você. Fala para ele, fala, o terceiro dia também representa profeticamente o momento da sua ressurreição. Porque você já foi ressuscitado com ele. Amém? Já foi. Então, essa questão dos dias na palavra de Deus tem uma grande importância. Agora, preste atenção numa coisa. Ouça com atenção, você que está em casa, inclusive. Esse é um ponto polêmico, de repente, depois desse vídeo aqui, né? O YouTube pode acabar avaliando aí o vídeo e colocar alguma coisinha aí. Mas eu vou falar, vou correr o risco. Aproveitar que o canal é pequeno, não tem nem 500 seguidores. Se você não segue o canal, irmão, segue aí, amém? Faz isso. Eu estou até pensando em algum momento, a pessoa precisa ter uma equipe para isso. E para ter uma equipe tem que pagar também, né?
de repente subir os vídeos, né, das lives do Instagram, subir tudo para o YouTube. E tirando do Instagram, porque quem quiser ver tem que ir lá no YouTube, entendeu? Esquema, né? Acho que é uma boa ideia, né? Não, só preciso de gente para me ajudar a fazer isso, que eu não sei fazer nada disso, nada. Não sei fazer nada, não entendo nada disso. Mas vamos lá. O que acontece? Então, eu falei que são dois pontos de partida. O nascimento ou a morte do Senhor Jesus. A morte do Senhor Jesus foi em qual ano, então? No ano 30, ok? Se a morte do Senhor Jesus foi no ano 30, o terceiro dia, então, por consequência, vai começar a partir de qual ano? 2030. Entendeu isso? Eu não sei quantos já ouviram falar, porque, irmãos, isso não é teoria da conspiração, não. Mas, irmãos, a ONU e certas organizações internacionais estão enfatizando muito. Depois você dá uma pesquisada na internet, não agora, amém? Você que está em casa também, não agora, fica atento aqui. Pesquisa sobre a agenda do ano 2030. Agenda do ano 2030. Você vai ouvir isso ser falado cada vez mais. E a gente está em 2022, tá bom? E 2030 está ali já. Você sabe, né? 8 anos, ó, passa numa velocidade que você nem imagina. Agenda 2030. Então tem uma série de expectativas malignas, tá bom? Contrários aos nossos valores, à nossa fé. E expectativas que essa agenda 2030 seja justamente esse ponto, sabe, mais culminante do momento de preparação da terra para o governo único mundial. Porque as coisas vão se afunilando. Eu não sei se os irmãos sabem, inclusive, já está se discutindo na América Latina, tá bom? Nos países aqui ao redor do Brasil, de criar uma moeda única. E o Brasil iria bancar isso aí para todo mundo, né? Então, se desse errado nos outros países, é porque alguém tem que pagar a conta, irmão, é sempre assim. É igual lá na Europa, tem um euro, né? Você sabe disso. Mas quando tudo dá errado, quem que paga a conta lá do euro? A Europa inteira? Não, irmão, a Alemanha. A Alemanha paga tudo lá. O povo é muito rico. E aí supõe-se que o Brasil é tipo a Alemanha, sabe? Só que não, né? Você sabe que não. Mas olha só. Mas estão querendo criar uma moeda única aqui para a América Latina. E estão confiando no seu bolso, viu, brasileiro? Quero te dizer. No seu bolso. Senhor Jesus. Mas vamos voltar para cá. Então veja, meus irmãos. Então, se 2030 é o início do terceiro ano, aí você pode falar, pastor, mas o que isso tem a ver com a volta do Senhor Jesus Cristo? Então veja, eu quero mostrar vários trechos aqui da palavra de Deus, né, para apoiar essa perspectiva profética. Em João, no capítulo 2, no verso 1, nós temos o primeiro sinal efetuado pelo Senhor Jesus. Qual o sinal, irmãos? O primeiro. Isso é muito importante, né? Os irmãos que estão tendo aula comigo no seminário sabem disso. Então, nós temos no Evangelho de João 12 sinais, né? São 12 milagres que são, na verdade, sinais proféticos, entende? São milagres que tinham uma mensagem por detrás, porque Jesus ele fez muito mais do que 12 sinais, você sabe disso. Né? No próprio final do Evangelho de João, João afirma isso, né? Que não daria, e ele até usa uma figura de linguagem, fala, não daria para caber, né, nem em todos os livros do mundo inteiro, tudo aquilo que Jesus fez, né? Veja, então foram mais, só que João, né, registrou de maneira profética 12, só que teve um primeiro. O primeiro, o começo de tudo. E como que aconteceu esse primeiro sinal? O que está escrito em João 2:1? 3 dias depois. Quantos dias, irmãos? 3. 3 dias. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. E o Senhor Jesus estava, você sabe da história. Então, observe que o primeiro sinal, ele foi feito no terceiro dia. Terceiro dia. Entende? Que o Senhor se manifestou, amém? Sabe, como de fato o Messias, e o Senhor, ele vai se manifestar novamente, ele está às portas. Pastor, quando que ele vai se manifestar? No terceiro dia, no terceiro dia. Então, veja, como eu disse, né? Então no primeiro momento, quando a gente fala terceiro dia, a primeira coisa que a gente lembra é da ressurreição. Mas meu irmão, quando nós falamos de ressurreição, é como se fosse esse ressurgimento. Por isso eu posso dizer para você que o terceiro dia, ele também aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? O retorno dele. Amém? Porque o que foi a ressurreição no final das contas, em outras palavras? Foi o retorno dele. Foi ou não foi? Um retorno do Senhor. Não foi o Senhor voltando? Ele não morreu? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, no terceiro dia ele voltou
No terceiro dia ele retornou. E o que nós estamos esperando? O retorno de Cristo, a volta de Cristo. Então isso está vinculado ao quê? Ao terceiro dia. Terceiro dia. Amém? Então veja. Então nós estamos, já entrando nesse terceiro milênio desde a ascensão do Senhor. Então Jesus, ele disse lá em Mateus 24, para nós atentarmos à figueira. Figueira. Lá em 24, eu não vou ler com você, depois você confere. Então o Senhor fala para atentar à figueira. E veja, a figueira sempre representa Israel. Especialmente o profeta Jeremias fez uso da figueira como a representação de Israel, da nação de Israel. Amém? Depois você pode pesquisar isso na internet também. Isso aqui é uma interpretação muito comum, tá bom? Não é nada novo, nem nada que nós originamos, de maneira nenhuma. Estudiosos antigos da palavra há séculos têm visto dessa forma. E esse é o recurso que o próprio profeta Jeremias, no Antigo Testamento, usa para representar o povo de Israel. E o Senhor disse que quando os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Está próximo o verão. Então você tem que ficar atento à figueira. Não, coloque aí, Mateus 24, 32. Deixa eu abrir. Estou preocupado aqui com o tempo, porque é tanta coisa que eu estou querendo falar. 32, isso. Está escrito: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o quê, meus irmãos? O verão. E no verão, qual que é o astro principal? Falando dos astros celestes aí, dos elementos, amém, dos céus. O verão, o destaque é o quê? O sol. Então o que Jesus está falando aqui? Fica atento à parada da figueira. O que é figueira? É Israel. Quando Israel começa a florescer, quando Israel começa a se manifestar, o que Jesus diz que está próximo? O verão. E o destaque do verão é o quê? O sol. E nós estamos esperando o sol da justiça. O verão está chegando, o sol está para aparecer. Você está me entendendo? É isso que o Senhor Jesus Cristo estava falando aqui. Simplesmente isso. Agora tem um outro texto interessante, lá em Oséias capítulo 6, verso 2, por favor. Oséias 6, 2. Olha só o que está escrito. Depois de 2 dias, o profeta Oséias falando. Depois de 2 dias, depois de quantos dias mesmo, irmãos? 2 dias. Nos revigorará. Ao terceiro dia, qual dia, irmãos? Terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele virá. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então veja, o que é esse terceiro dia, nesse versículo que nós lemos aí no início, no verso 2, Meus irmãos, então, para Deus, um dia é como 1000 anos, amém? Então, de acordo com esse princípio que a gente acabou de falar no início, os 2 dias aqui, eles podem significar justamente esses 2 primeiros períodos de 1000 anos cada. Lembra? Ou do ano 1 até o ano 1000, primeiro dia. Segundo dia, 1001 até o ano 2000. Ou, do ano 30, amém? E aí o segundo dia já daria em 2030. 2030, na verdade, já seria o começo do terceiro dia. Tá bom? Então essa contagem só para você lembrar. Veja. Só que quando chegou no ano 70, amém, depois de Cristo, houve um general romano, chamado Tito. Ele destruiu Jerusalém e o templo. E naquele tempo, milhares de judeus, eles foram mortos de maneira muito cruel, e eles foram espalhados entre as nações, e os historiadores chamam esse período da história, porque a nação de Israel, um país, deixou de existir, simplesmente isso que aconteceu. Imagina, você de repente está aqui, não sou do Brasil, sou brasileiro, acabou o Brasil. Os países vizinhos invadiram e cada um estendeu um pedaço, entende? Do seu próprio país, ou criou países novos. Aí você é alguém que nasceu no Brasil, mas que não tem território mais brasileiro para você. Então foi o que aconteceu com os judeus. Esse período, pelos historiadores, é chamado de diáspora, ou a dispersão, que é quando o povo de Deus, os israelitas, foram espalhados entre as nações. Então, desde aquele tempo, os judeus, eles estiveram sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem o templo. Tudo isso fez com que eles cumprissem essa profecia
que está também lá em Oséias, né, no capítulo 3, mas depois a gente verifica isso. Então, por 2000 anos, Israel deixou de existir como nação. Porém, lembra da advertência de Jesus, tem que estar atento à parábola do quê mesmo? Qual árvore frutífera? Figueira. Porém, no ano de 1948, numa assembleia definitiva da ONU, a respeito do futuro de Israel, houve uma votação para definir se Israel poderia voltar a existir. 1948, isso é fato histórico, tá bom? Não está na Bíblia, sabe que a Bíblia parou antes disso, né? Escrever aqui. Fato histórico, depois pode pesquisar na internet. E veja que coisa. A pessoa que deu o último voto, o voto de desempate, chamado voto de Minerva, foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E o brasileiro disse sim para a recriação ou restauração do Estado de Israel. E eu quero te lembrar de uma coisa, viu, meus irmãos? De uma promessa, né, que o Senhor disse para Abraão. Ele falou, abençoarei os que te abençoarem. E sabia, existe uma praça, né, lá em Jerusalém, em homenagem a esse brasileiro, Oswaldo Aranha. Ele é chamado de amigo dos judeus, um brasileiro. Olha que bênção, meus irmãos. Então, há uma bênção especial aí sobre nós. Amém? Pastor, por ser brasileiro, por estar ligado a judeu. É isso. A bênção é sempre vinculada a judeu, tá bom? Até porque se você se ajoelhou hoje diante do Senhor, você se ajoelhou diante de um judeu também, quero te lembrar. Amém? Então veja. Então, tudo isso para você perceber o cenário, né? Então, uma vez que em 1948 a figueira ressurge, então vai começar a frutificar. Percebe? Então, só para você entender o cenário profético, né? Só que lá em Lucas 21, o Senhor nos deu também um outro sinal a respeito de Israel. Ele disse que havia um tempo determinado para Jerusalém ser pisada pelos gentios. Lucas 21, 20. Coloca aí, por favor, Lucas 21, 20. Está escrito, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Que exércitos que eram esses que Jesus estava profetizando aqui? O exército romano, entende? Que sitiaram Jerusalém. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo que está escrito. Tudo está escrito. Então, o Senhor Jesus falou, e poucos anos depois, aconteceu. No ano 70. Está entendendo? Jesus está falando isso aqui por volta do ano 30, e só 40 anos depois já aconteceu tudo do jeito que ele falou. Vamos continuar. Porque esses dias são de vingança, cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, que amamentar naqueles dias, porque haverá aflição na terra, grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos. Para onde? Para todas as nações. O que é isso? Diáspora, dispersão. Amém? Que foi o que aconteceu. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Até quando? Até que os tempos de quem, meus irmãos? Dos gentios. Então veja, que o Senhor Jesus está dizendo sobre a destruição do templo, que aconteceu exatamente no ano 70 da nossa era. E o Senhor diz que depois da destruição do templo, os judeus seriam espalhados por todas as nações. Foi a diáspora, isso também já aconteceu. E depois ele diz que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo deles se cumprisse. Ou seja, existe um tempo profético relacionado à volta do Senhor Jesus, que está vinculado ao tempo dos gentios, pisando Jerusalém. O que é pisar, pastor? Pisar, sabe, na Bíblia, isso tem a ver com governo, governar. Lembra que o Senhor falou para Abraão, falou para Josué também, onde pisar a planta, né, dos vossos pés será dado como herança, ou seja, vocês vão governar nesse lugar, vocês vão ter autoridade nesse lugar. Então veja, sobre a nação de Israel, os gentios ficaram pisando durante muito tempo, a nação inteira. Ficaram ou não ficaram? Ficaram. Entende? Só que, veja bem, em 1967, uma outra data histórica, aconteceu uma famosa guerra que, na minha opinião, essa guerra só não é mais famosa porque é uma guerra de vitória dos judeus.
Se fosse uma guerra de vitória de qualquer país dessa terra, até do Brasil, seria famosíssima, iria contar em todos os livros de história. Mas, meu irmão, é uma história impressionante. 1967. Como que é o nome dessa guerra? É a Guerra dos 6 Dias. 6 dias. Pastor, 6 dias de guerra? Como que isso pode ser uma guerra histórica? Você vai entender, vamos lá. Então, no período de exatamente 6 dias, Jerusalém. Jesus, Jerusalém, tudo junto, né? É a pressa, a preocupação com o tempo aqui, estou tentando acelerar aqui. Então, Jerusalém foi reconquistada pelos judeus e feita novamente a capital de Israel. Porque quando, em 1948, Israel foi permitido ser restaurado como nação, Jerusalém não estava dentro desse território que foi permitido. Não estava. Jerusalém fazia parte de um outro país, chamado Jordânia. Entendeu? Não era de Israel. Então, Israel foi restaurado, mas sem Jerusalém. E você sabe, você que conhece um pouco da Bíblia, o tanto que Jerusalém é importante. Na verdade, o motivo de Israel é Jerusalém. A razão do povo de Deus é Jerusalém de Israel. Aí como é que você tem Israel sem ter Jerusalém? Entende? Então, Jerusalém fazia parte da Jordânia. E aí o que aconteceu? Depois, nessa guerra, 1967, essa guerra dos 6 dias, foi uma guerra que os judeus conquistaram para si Jerusalém. Uma guerra onde eles lutaram contra 4 países. 4 países com 4 exércitos inimigos. Entende? Síria, Jordânia, Egito, e qual que é o quarto? Estou me esquecendo aqui. Enfim, foram 4 países. E aí imagina, exército de 4 países que nunca deixaram de existir, estavam estabelecidos há muito tempo, amém? Contra o exército de um país recentemente restaurado, de um país minúsculo, entendeu? Não existe hoje, meus irmãos, nem a estimativa é de cerca de 15 milhões de judeus. Pernambuco daqui a pouco tem mais pernambucano do que judeu na terra, e Pernambuco deve estar quase 10 milhões já, né? Se o povo não parar de fazer filho, daqui a pouco chega lá, alcança o número de judeu. Você vê assim, o tão pouco que tem de judeus. Entende? É um país pequeno, minúsculo. Aí esse país, de uma maneira miraculosa, recebendo ataque de 4 países diferentes, por um milagre, vence essa guerra contra 4 países em somente 6 dias. Por que 6 dias? Porque o 7º é o dia do descanso. Esse é o tempo da lei, é o tempo do judeu. Nós não estamos nem no 6º e nem no 7º. Para nós estamos no 8º, que é o início de uma nova criação. Porque o primeiro dia da semana, que é domingo, ele também representa o 8º dia, porque sábado é o 7º, então domingo seria como se fosse o 8º. Porque o número 8 na Bíblia também significa recomeço. Nós estamos no tempo da nova criação. Você é nova criação, amém? Então, por que estou dizendo tudo isso para você? Para você se lembrar da profecia. Então, enquanto os gentios estiverem pisando, então tem uma restrição aqui. Mas depois que os gentios tirassem os pés, então o verão está chegando. Então a figueira está florescendo. Porque se a figueira é Israel, e Israel está prosperando, Israel está sendo restaurada, inclusive agora a própria capital de Israel é Jerusalém novamente, então isso é um sinal que o Senhor está às portas. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Sei que às vezes são muitas informações, mas é importante que você entenda, amém? Você não tem que saber tudo isso de memória, mas você tem que ter essa perspectiva geral e ter clareza disso, para entender que de fato o Senhor está às portas. Só que a grande questão, que muita gente pode falar, não pastor, então o tempo dos gentios se cumpriram, essa profecia se cumpriu totalmente? Em parte sim. Mas por que eu posso dizer que a profecia não se cumpriu por completo? Eu vou te explicar. Porque o lugar do templo, o monte do templo, ainda é ocupado por gentios. Quem são gentios? Todos aqueles que não são judeus. Então muçulmano é gentio? É ou não é? É. Então o monte do templo hoje é ocupado por muçulmanos. Tem uma mesquita lá, a mesquita da cúpula dourada. Entende? Pertence a muçulmanos. Então, o que os estudiosos da palavra afirmam, que tem essa perspectiva profética clara, é que a única parte que falta é justamente lá. E deixa eu te falar, você pode pesquisar depois na internet também para conferir o que eu vou dizer para você. Existe um instituto famoso de Israel chamado Instituto do Templo.
E esse Instituto do Templo, o que acontece? Ele é justamente um grupo de judeus, né, estudiosos, obviamente, né, da lei, do templo, especialmente. E eles estão preparando todos os elementos para o tempo que Israel vai tomar de volta para si o monte do templo, para a reconstrução do templo. E aí, meus irmãos, olha, isso já está próximo também. Ah, pastor, mas são muçulmanos. Pois é, mas, meus irmãos, se debaixo da bênção de Deus, o povo de Deus, Israel, venceu 4 países em 6 dias, será que não pode acontecer, de repente, de tomar ali um monte, uma parte do território que, na verdade, é de Israel, mas que tem muçulmano lá? Isso pode ser de uma hora para outra. E o povo de Deus, estudiosos, né, os judeus ortodoxos, estão se preparando para isso. Então está muito próximo o tempo em que Israel vai reconstruir o templo. E aí, o tempo dos gentios, quando o templo for reconstruído, templo, né? Quando o templo for reconstruído, o tempo dos gentios vai se cumprir completamente. Amém. E aí vai estar tudo realmente preparado. Então, todos esses sinais são sinais inegáveis da volta do Senhor e estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, nós estamos entrando no 3º dia e a festa do casamento se aproxima. E foi numa festa de casamento, 3º dia. Eu sei que pode falar, pastor, mas tá bom. Mas se para Deus, né, um dia como 1000 anos, mas para nós 1000 anos é muito tempo. Qual que é a garantia que eu tenho que Jesus está às portas? Veja bem, deixa eu te falar algo aqui brevemente. Jesus, amado, eu tinha tanto coisa para falar aqui, não vai dar, mas eu vou falar o que der. Veja bem, meus irmãos. Primeira coisa, deixa eu te fazer uma pergunta, né? O Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou ao 3º dia, foi de manhã, de tarde ou de noite? Como é que foi? De manhã, de tarde ou de noite? Muito cedo, muito cedo. Tanto é que os primeiros cristãos, né, da igreja primitiva, tinha uma época que eles faziam o culto, era 5 horas da manhã. Porque era a estimativa de horário que eles tinham da ressurreição. E era uma história recente para eles, né? Falando da igreja primitiva. Então Jesus, Ele ressuscitou, o 3º dia se manifestou, e Ele se levantou muito cedo, cedíssimo. O que isso significa, meus irmãos? É o seguinte, como eu disse sobre aqueles 2 pontos de partida. Se o 3º dia já começou, que nós estamos no ano 2022, meu irmão, Jesus pode voltar a qualquer momento. Se o 3º dia já começou, se a gente contar a partir do ano 1, lembra? Ano 1 até 1000, 1001 até 2000, e a gente está em 2022. Eu acho que está quase acabando amanhã, então, a parte da manhã do dia, acho que está na hora do Senhor Jesus voltar. Pode ser hoje, de repente, a pessoa. Agora, aí você fala, pastor, mas e se for contar do ano 30? Porque realmente não dá para saber, existe essa divergência profética, vamos assim dizer. Então, se for contado, para o 3º dia começar a partir do ano 30, né? Porque depois do ano 30 já começa o 3º, né? Que já vem o início, né, daquilo que é o ano seguinte. Se for contado a partir do ano 30, o 3º dia, meu irmão, pode ter certeza que está perto também do mesmo jeito. Porque o Senhor Jesus, Ele ressuscitou o 3º dia muito cedo, logo pela manhã. E como eu disse para você, se você pesquisar na internet, Agenda 2030, existe uma expectativa profética e maligna, de muita coisa maligna para acontecer nessa terra a partir do ano 2030. Agora presta atenção, uma última coisa que eu preciso falar para você. Não sei se eu chamo o irmão para o louvor aqui, mas agora não, espera mais um pouquinho, né? O que eu gosto daquele relógio ali é porque eu desconfio que ele está atrasado. Não fui eu que mandei atrasar, mas aquele lá da parede, sabe? Mas eu estou pensando que deveria atrasar mais, sabe? Mas ele está atrasado. Mas eu confio nele, eu gosto mais dele. Olha para cá. Acho que é uns 2 minutos atrasado, pelo menos. Não, está atrasado. Mas vamos lá, volta para cá. Jesus não está atrasado, amém, irmão? Não está. Existe uma diferença que você precisa se lembrar, o seguinte. Uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é a volta visível do Senhor nos ares. A volta visível do Senhor nos ares
tem muita coisa para acontecer na terra ainda para se cumprir. Está me entendendo? Amém? Muita coisa. A volta visível. Tá bom? E a volta visível do Senhor nos ares vai ser no final da grande tribulação. No final da segunda metade do governo do anticristo. Vai ser um governo de 7 anos. Que ele vai fazer um acordo com Israel. E no meio desse governo dele de 7 anos, ou seja, nos 3 anos e meio finais, ele vai rasgar esse acordo e vai se virar contra o povo de Deus. E aí virá justamente esse tempo de ira. A ira do cordeiro, diz Apocalipse. Imagina isso, o cordeiro tendo ira, né? Porque cordeiro fala de uma ovelhinha, pequenininha, fofinha. Pois é. Então o Senhor de toda graça, esse ira também. Amém? E ele vai manifestar a sua ira aqui na terra. E aí no final desse governo, da segunda metade, né, do governo do anticristo, o Senhor Jesus virá nos ares e nós viremos com ele. Aleluia. Amém? Montado num cavalo branco, manto tinto de sangue. Amém? Né? Então, na sua coxa escrita, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Vencedor, vencendo, vindo para vencer, para assumir. Amém? Então, isso é a volta visível do Senhor nos ares. Pastor, isso que pode acontecer a qualquer momento é a volta ou é o arrebatamento? É o arrebatamento. Amém? O arrebatamento, deixa eu te falar algo também que é muito sério, que eu demorei a entender isso, eu perguntei isso várias vezes para o pastor Luiz, mais de uma vez, o pastor Rigonato também, em algum momento ele vai trazer o pastor Rigonato aqui, para dar um estudo sobre Apocalipse, né, a linha do tempo Apocalipse. O pastor Rigonato é um grande mestre, sabe desse assunto da Bíblia, né, lá de Goiânia. E o que acontece, meus irmãos? Não existe, não tem. Primeiro eu pesquisei sozinho, li livros, perguntei para o pastor Luiz, perguntei para o pastor Rigonato, e realmente não tem, porque eu queria ter certeza disso. Não tem uma relação de tempo entre o arrebatamento, que é quando a gente vai desaparecer, sumir, tomado pelo Senhor, amém? Não tem um espaço de tempo determinado na Bíblia não tem. Entre o arrebatamento e a volta visível do Senhor. Como assim, pastor? O arrebatamento, porque na cabeça de muitos irmãos, eu já percebi isso, por isso que eu fui pesquisar para ter certeza. Porque na cabeça da maior parte dos crentes, assim, de maneira geral, e muitos pastores acabam pregando isso. Eles falam o seguinte, que o arrebatamento é justamente um pouco antes do início do governo do anticristo. Não é assim? Essa é a ideia geral que as pessoas têm. Falam, não, quando o arrebatamento aconteceu, o anticristo assume o governo da terra. Não é assim. É claro que o anticristo vai assumir o governo na terra após o arrebatamento. Mas esse espaço de tempo aqui, entre arrebatamento e início do anticristo, não está definido na Bíblia. Não tem. Então, é um equívoco pensar que uma coisa está ligada à outra. Não está. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que mesmo que o anticristo assuma o governo dele aqui na terra, sei lá, só no ano 2000 e... quanto? 2090. Entendeu? E o arrebatamento pode acontecer hoje. Então, pode ser a qualquer instante. Na verdade, meus irmãos, não existem sinais na Bíblia a respeito do arrebatamento. Tem muitos sinais na Bíblia a respeito da volta visível do Senhor. Eu até citei alguns deles aqui, especialmente essa questão do anticristo. E essa Agenda 2030 promove essa coisa, não tenha dúvida. Tá bom? Depois você pesquisa. Não dá tempo de eu te informar sobre isso. Mas o que acontece? Então, como eu estava dizendo, a segunda volta tem muitos sinais. Pastor, e o arrebatamento tem sinais? Não tem. Arrebatamento não tem sinais. A Bíblia apenas mostra como vai ser. Estarão 2 no campo, um será tomado e vai ficar o outro. Um será tirado e o outro vai ficar. Isso é arrebatamento. Não é para todo crente, inclusive. Só que, o que acontece? Esse arrebatamento, meus irmãos, ele é para quem? Para que tipo de crente, na verdade? Você lembra da parábola das 10 virgens lá de Mateus, no capítulo 25? Eram 10 virgens. Quantas virgens ficaram e quantas virgens foram com o Senhor? Você se lembra? 5. Até porque o número 5 na Bíblia tem a ver com responsabilidade, com resposta também. Então veja, as 10 eram virgens, ou tinha 5 virgens e 5 mulheres promíscuas, prostitutas, coisa do tipo assim? Não, as 10 eram virgens, eu quero te lembrar. As 10 eram virgens. Mas o que aconteceu com essas que foram tomadas pelo Senhor? Elas tinham azeite sobrando na lâmpada.
O que é o azeite? Você sabe, é a unção do Espírito. O que é o azeite sobrando? É aquele crente, sabe, que está como uma noiva apaixonada, indo diretamente para o seu noivo. Porque eu pergunto uma coisa para você, meu irmão. Se você é noiva, né, falando para as mulheres aqui. Então, você no estado de noiva, tá para se casar, ficou noiva, agora vai, vou casar. Você pensa em alguma outra coisa, se você é uma noiva apaixonada, né, realmente, você pensa em alguma outra coisa além do casamento? Sim ou não? Não, você não quer nem saber. Você nem quer saber de presidente de Brasil e governador e prefeito. Estou nem aí para essa história. O que eu quero é casar, eu estou é noiva. Entendeu o que eu quero dizer? E veja bem, deixa eu te provocar um pouco mais, né? Por causa desse tempo e política aí também. Em amor, eu faço isso. Meus irmãos, eu vou te fazer uma pergunta, você pensa, não responde rápido, porque senão você pode errar, aí você fala alto, fica, né, pega mal, né? Tá bom? Então fica a dica, né? Não responda, só pensa na resposta. O que você acha que é mais importante para o Senhor Jesus, para o noivo? E o noivo, ele ama muito a noiva, viu? Quero te dizer, ele é apaixonado pela noiva, sim. Não é à toa que a obra dele é chamada de paixão de Cristo, né? Então o que você acha que é mais importante para o noivo? A noiva ou o Brasil? Ó, a noiva ou o Brasil? A noiva. A noiva, não tenha dúvida. A noiva, para o noivo, é muito mais importante do que o Brasil. Está entendendo? Eu sei que você tem preocupações. O que vai ser do Brasil? E agora? O que vai acontecer? Meu irmão, presta atenção. Fala para o irmão que está do seu lado, você que está em casa aí também. Fala assim, você é parte da noiva. Fala, você é a noiva também. Você é muito mais importante para o Senhor. Fala assim, o Senhor está olhando é para você. Amém? Então, esse que é o coração do Senhor. Agora eu te pergunto uma coisa, meus irmãos. Nós que conhecemos o Senhor, conhecemos a palavra, e queremos andar segundo o coração do Senhor. Você acha que você, como mulher de Deus, você, como homem de Deus, deve se importar com o quê? Com a noiva. Se o seu coração é segundo o coração do noivo, você se importa com a noiva. Entende? Nós somos como está escrito em João, né? Nós somos um amigo do noivo. Nós estamos preparando a noiva, guardando a noiva, protegendo a noiva. Então essa tem que ser a nossa postura, meus irmãos, para esse tempo. Porque o tempo se abrevia. Nós estamos entrando no terceiro dia e a festa do casamento se aproxima. Porque no terceiro dia, aquele que vem virá e não tardará. E nessa festa desse casamento não acaba o vinho, porque o noivo é responsável pelo vinho. E aonde o noivo está, sempre haverá o vinho da alegria do povo de Deus. Amém? Que é a presença do Senhor. Então, por isso, o arrebatamento pode acontecer a qualquer instante. Qualquer instante. Então veja, tomando, né, a vida de Davi profeticamente também, para a gente já partir para o final, quero chamar a mão para o teclado aqui, por favor. Quero ainda cantar uma música aqui, vou parar só nesse ponto mesmo. Então, tomando a vida de Davi de maneira profética, nós estamos hoje também vivendo um momento antes de Davi ser levantado ao trono. Lembra? Né? Então, Davi é o grande rei de Israel. Né? Jesus é chamado, né, de filho de Davi nos evangelhos. Você sabe disso? Né? Então, foi prometido apenas ao rei Davi que ele teria um trono cuja extensão não teria fim. Como que um homem dessa terra pode ter um trono cuja extensão de prazo seja infinito? É porque Davi aponta para Cristo Jesus. Amém? Só que Davi, antes de ser levantado rei, ele estava peregrinando no deserto, vivendo em cavernas, em poços, em fuga. Não é assim? Você lembra da história de Davi? Né? Então, antes de ser levantado de fato, tudo isso aconteceu. Então, até o momento que ele entra lá na caverna, corta lá a capa lá de Saul, ele está fugindo, está fugindo. Só que enquanto Davi estava fugindo, andando pelos desertos, ali de Israel, muitos vieram e se uniram a ele, se agregaram a ele. E o exército dele cresceu, se tornou poderoso. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Eu vou dizer para você, você que está em casa, ouça com atenção. Hoje, o rei Jesus, o Senhor Jesus, o herdeiro verdadeiro, genuíno, o único herdeiro do trono de Israel, ele tem sido rejeitado pelos seus, pelos judeus. E hoje, Jesus, assim como Davi, tem andado pelos desertos dessa terra. Mas Jesus, assim como Davi,
acaba atraindo para si um povo cada vez mais numeroso, um povo cada vez mais poderoso. E aqueles que foram com Davi, naquele tempo que ele estava fugindo no deserto, os valentes de Davi, eles se tornaram o quê quando Davi assumiu o trono? Eles foram feitos capitães e comandantes do exército de Davi. Meu irmão, se você está vinculado ao Senhor Jesus, nesse tempo, desse deserto, dessa terra, desse mundo, onde as pessoas desprezam o Senhor Jesus, assim como desprezavam a Davi, eu tenho uma boa notícia para você. O rei, quando ele vier e assumir o trono, ele vai colocar você como um dos capitães, como um dos comandantes do exército dele. Ele vai colocar você para reinar junto com ele. Mas tudo por quê? Porque você se uniu a ele antes dele vir e assumir o reino. Foi assim que aconteceu com Davi. É assim que acontece com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos que por eles estarem participando das aflições, eles também iriam sentar em tronos para reinar. Lucas 22, 28, olha o que está escrito. Vamos lá. Lucas 22, 28. Está escrito: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O nosso rei virá. Em breve ele vai se assentar no trono. E quando ele vier, ele vai levantar a gente, como eu e você, para nos assentarmos também. Amém. Fique em pé onde você está, por favor. Oh, meus irmãos. O arrebatamento pode ser a qualquer instante. Amém. Qualquer instante, o Senhor pode nos tomar para Ele. Jesus, ele falou para a gente vigiar. Ele falou para os discípulos para vigiar. Porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. Isso é o arrebatamento. A volta visível tem muitos sinais, dá para saber. Só de começar, quando começar o governo do anticristo, quem conhece a Bíblia e estiver aqui, na hora vai falar: ih, agora vai, agora eu entendi. Então assim, a volta visível do Senhor nos ares tem muitos sinais para acontecer ainda, tem muita história ainda, sabe, para acontecer. Mas o arrebatamento não. O arrebatamento não tem sinais, tem uma única advertência que o Senhor Jesus fala: vigiai, vigiai. Qual que é a advertência que o Senhor faz? Vigiar. O que é isso, vigiar? Aí Jesus vai e fala para não tomar cuidado com a embriaguez, sabe, com aquilo que de repente você está ingerindo para dentro do seu coração, da sua alma, dos seus pensamentos, das suas emoções. Isso pode deixar você embriagado. Como assim, pastor? Quando Jesus fala para vigiar, ele não está falando para deixar de pecar, porque essa é outra ideia equivocada, muita gente tem. Não, só vai ser arrebatado quem não comete pecados. Meus irmãos, todos nós pecamos. João disse: aquele que diz que não comete pecados é mentiroso e faz Deus mentiroso, para a coisa ficar mais feia ainda. Então todos nós pecamos. Então o que é vigiar? É vigiar para não se embriagar. Embriagar com o quê? É como o Senhor Jesus disse para os discípulos: é casar como se não estivesse casado, é comprar como se não estivesse comprando, entende? É tendo tudo como se nada tivesse, ou seja, é estando preparado para ir para Ele a qualquer instante, entende? O Senhor tem caminhos para atrair o seu coração, e o Senhor pode permitir circunstâncias de aperto, circunstâncias difíceis, sabe, para corrigir o seu coração. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque esse tem sido o tempo em que muitas igrejas, muitos pastores inclusive, eu digo que no Brasil a maioria dos pastores, infelizmente, têm estado embriagados com outras coisas, com coisas dessa terra. Por isso que nós possamos seguir a exortação de Paulo, né? Então, para você não se embriagar do vinho, mas se embriagar do Espírito. Enchei-vos do Espírito, lá significa literalmente isso: embriagai-vos do Espírito. Esteja cheio do Senhor, seja como essa noiva apaixonada, que nada mais importa, só importa o casamento dela. Amém? Por isso, vamos ministrar ao Senhor um cântico para a gente encerrar, que tem a ver com essa mensagem também. Eu não vou me apegar com as coisas
aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá no piscar. Na sua glória com ele morar. Não mais tristeza, não mais temor. Com os anjos cantar eu vou.
digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para cá, meus irmãos. Diante de qualquer coisa ou qualquer pessoa que você goste muito nesse mundo, sempre se propõe a falar o seguinte, é o que eu vou dizer para você: eu prefiro ao Senhor. Entende? Esse é o teste. Eu prefiro ao Senhor. Ah, pastor, eu amo muito a minha esposa, o meu cônjuge, né, o meu marido, né, no caso das irmãs. Amo muito os meus filhos, amo muito minha carreira, minha casa. Gosto muito de viajar, de comer, coisa boa. Eu prefiro o Senhor. Prefiro o Senhor. Sabe, fala isso para o Senhor todos os dias. Sabe uma coisa, eu falo para os irmãos, a presença de Deus, sabe? Todos os dias, todos os dias. Primeira coisa, sabe, que eu me lembro diante do Senhor, de joelhos, eu oro, eu falo: Senhor, o Senhor não voltou nessa noite. O Senhor não nos buscou nessa noite. Eu estou aqui, ninguém foi arrebatado. Eu espero que nesse novo dia que está começando para mim agora, eu espero que o Senhor venha. Espero que o Senhor venha. Eu não sei o que você está esperando. Tem gente que está esperando muita coisa. Está esperando um presidente melhor, um governador melhor, um prefeito melhor. Está esperando um emprego melhor. Está esperando um salário melhor. Está esperando a vida melhor. Está esperando tantas coisas melhores. Meu irmão, nada mais é apropriado que você espere como categoria máxima, superior e diferente de todas as outras que você pode esperar, do que a espera pelo Senhor. Do que a espera pelo Senhor. Ele vem, Ele vem. Amém. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida dos teus filhos. Pai, livra-nos de toda embriaguez. Livra-nos, ó Pai, de estarmos apegados, ó Deus, às coisas desse mundo. Nós não somos aqui, somos estrangeiros, estamos de passagem, somos peregrinos nessa terra. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa guardar o coração da tua noiva, Senhor. Que nós sejamos como as virgens prudentes, ó Pai, que estão preparadas para a vinda do noivo, que estão aguardando o teu retorno, ó Deus, e que serão tomadas por ti antes dos demais. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa corrigir o nosso coração, ó Deus, e nos colocar expectativas em ti, no Senhor, não nas coisas dessa terra, não nas pessoas dessa terra, mas somente em ti. Reaviva, Senhor, essa expectativa diária, esse anseio para sermos tomados por ti, porque tu és melhor do que a vida, como disse o teu servo Davi. Por isso, ó Deus, coloque em nossos corações esse anseio, ó Deus, para nos encontrarmos contigo, para estarmos contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala: olha, ele pode vir hoje ainda, amém. Deus abençoe a sua vida. Se você que está assistindo esse vídeo quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, por favor, nos procure, pode se comunicar aí nos comentários do vídeo, ou senão você pode entrar em contato conosco pelo Instagram da Videira, ou pelo meu Instagram, amém? Se tiver algum visitante no nosso meio também, quiser fazer isso, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Obrigado.